Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Madrugada virou. Eu falo isso porque a hora de estudo é qualquer hora, certo? Não deu de manhã, da tarde, da noite, madrugada. Silêncio. Facilita também, né? Olha só, galera. Hoje vamos para coesão e coerência. Vocês têm feito muitas redações. Estas redações já vimos formas de introdução, trabalhamos vários tipos de argumentos, já coloquei para vocês o que eu gosto, certo? Que é muito chamado pela competência do Enem, que é aqui onde eu trabalho com a parte sociocultural. Há quem não goste, há quem diga o contrário, no entanto, é um que eu gosto muito porque você trabalha com vários assuntos e você mostra quanto maior o seu leque de conhecimento, mais bela fica a sua redação, mais rica, certo? Eu falo sempre com relação à citação, vocês já estão fazendo, já estamos no PH 10, pois é, né? Tem o PH 10 para ser realizado, né? E nesse PH eu quero que vocês façam a partir de agora, olha só, a partir de agora, a partir do PH 10, porque eu acho que não estavam fazendo ainda. Mas, a partir do PH 10, eu quero que vocês coloquem qual foi o tipo de introdução que vocês escolheram para fazer. Nós temos uma aula com uma lista de introduções, certo? Quero saber qual foi a que você fez. Qual a tipologia, qual o argumento que você utilizou? Qual tipo de argumento? Foi o sociocultural? Foi por analogia? Qual foi o que você escolheu? Você vai colocar agora, tá? Não precisa colocar raciocínio lógico, porque eu sei que você é meu aluno e você sabe que tudo tem que ter uma linha lógica, tem que ter todo um raciocínio lógico. Você trabalhou silogismo? Se você tiver trabalhado silogismo, qual foi o silogismo que você trabalhou? Dedução e indução. Me conta que eu vou querer saber isso. A propósito, a conclusão, você fez a conclusão de que forma? Você fez a síntese? Como é que você preferiu escrever? Você vai fazer assim agora, vai fazer sua redação e ao término dela você irá escrever qual foi o tipo de introdução escolhido por você, qual o argumento que você achou melhor e a conclusão também, mediante aquilo que nós já vimos até hoje, porque ainda não fechamos uma aula só com conclusão. Se fechamos foi uma suave, eu ainda vou fazer revisão sobre os tipos todos, tá? Principalmente para o Enem, até porque estamos longe. Eu sei que muita gente fica assim, não quero mais, eu estou cansada. Não, você não está cansada, não. Não se esqueça, o Enem vai acontecer. Cedo ou tarde ele irá acontecer. Que data não sabemos ainda. O que sei é que os alunos irão escolher a melhor data, entre 30 e 60 dias. Ficará para o aluno escolher. Então, se isso acontecer, né? O que você tem que continuar fazendo? Não parar de estudar. Organizar-se de forma a colocar horário para fazer as suas tarefas e fechá-las sempre gradativamente. Entendido isso? Parar não pode. É cansativo. Eu tenho certeza que é cansativo. O lado de cá também é. Pode crer. Como eu falei para vocês, já virou madrugada, já passou meia-noite aqui, são 00:13 agora no meu relógio. Então, veja só, o lado de cá também é. E você acha que quando eu terminar, vai direto? Rapaz, vou gastar tempo ainda para poder fazer a transmissão para vocês. Então, tem todo um trabalho, certo? Tem um planejamento, um quadro ser montado, etc e tal. Na sala de aula eu sei que é muito melhor. Tem alunos que falam assim, Valéria, eu prefiro aquela aula que eu pergunto na hora, porque aí na sala você vai trabalhar com aquela forma, com aquele exemplo bem crônico, bem cotidiano, bem dia a dia, que é mais próximo a nós. Sim, mas veja, eu tento e pretendo fazer também de uma forma mais suave, vou facilitar para vocês. Olha só, vou deixar no final como surpresa, tá? Vou facilitar um pouquinho dos PHs. Vou conversar com vocês depois, no final. Vamos para a coesão, senão vai ter muita matéria, muito. Deixa para o final que eu vou contar, ainda tem mais para contar.
Por enquanto, vamos para cá porque eu quero os textos muito organizados. Eu quero esses textos maravilhosos, com todos os conectivos, tudo organizado, para formar aquele texto. A nota 1000 vai chegar. Olha só, coesão e coerência. Coesão, estrutura do texto, é para organizar a estrutura do texto. O seu texto inteiro tem conectivos que são conjunções, preposições, certo? Eu coloquei pronomes, coloquei advérbios também. Palavras adequadas que fazem a ligação entre uma palavra e outra. Assim como eu coloquei aqui, ó, eu posso utilizar para ter coesão, conectivos para ligar palavras, criar oração, para períodos, para parágrafos e chegar no meu texto. Então, veja, para tudo eu tenho coesão. Eu preciso desses elementos. Quando trabalhamos com as palavrinhas pequenas, pronomes, eles têm a ideia para fazer uma retomada. Eles retomam aquilo que foi dito, por exemplo, Valéria estudou muito. Ela quer ser funcionária federal. Não gostei. Valéria estudou muito. Ela quer ser federal. E isso a fará mais feliz. Inventei, tá? Então veja, Valéria é o centro de toda essa oração, certo? Ela se refere a Valéria, correto? Retomei para não ter que falar Valéria, Valéria, Valéria. E também coloquei que isso a fará, usei até um pronome, mais outro pronome, né? Pronome, o que é demonstrativo, isso? Que pronome será esse, gente? Isso, esse a se refere de novo a ela, que se refere a Valéria. Então, dessa forma, você evita a repetição de palavras. Porque, veja, eu utilizei o substantivo, que é o núcleo do meu sujeito, certo? Utilizei ela, que se refere, retoma o núcleo do sujeito, sujeito da minha oração. E utilizei o a, pronome oblíquo, que também se refere a ela, que se refere a Valéria. Olha que legal! E desta maneira o seu texto fica lindo, porque não tem repetição de palavras. A minha aula tem que ter repetição, né? Não tem jeito. Por quê? Se eu não repetir, não entra na cabecinha e tem que entrar. E quanto mais você ouve, de tanto você ouvir, chega uma hora, você vai fazer. E eu escutei isso tantas vezes que se torna fácil, tá? Então, eu sempre vou fazendo revisões. Então, coerência. O que é a coerência? Muito difícil. Muito difícil, né? A coerência nada mais é do que a lógica da escrita. São as informações que você tem para colocar em seu texto transmitidas em uma sequência lógica. Ela estará sempre relacionada ao mundo das ideias. Que ideias? Ideias que você tiver naquele momento para a construção do seu texto, qualquer que seja ele. Lógica relacionada, não tem vírgula aqui não, certo? Então, uma sequência lógica relacionada ao mundo das ideias. As ideias você tem na sua cabeça e você tem porque você tem como criar de acordo com o conhecimento adquirido ao longo dos seus anos de estudos, como colocam lá no enunciado do Enem, né? Ao longo dos seus anos, etc, né? Então, com os seus anos de estudo, crie um texto em prosa, né? Assim que colocam no enunciado. Pois é, então, a coerência é o conjunto de tudo isso, certo? A coesão nada mais é do que a presença dos conectivos para fazer ligação entre palavras, entre orações, entre períodos, entre frases. E no final você cria, existe também elemento de coesão para fazer a ligação entre um parágrafo. Daí você tem, no geral, o seu texto, certo? Coloquei isso aqui para vocês. Coesão textual é como articulamos as palavras, as frases, os parágrafos e o texto como um todo, ok? Combinação, olha, estou repetindo o que já coloquei no quadro.
combinação entre palavras, períodos, frases, orações. E existem formas diferenciadas, tá? Não, você pensa que é só isso? Não, eu tenho a referencial, eu tenho a sequencial e também temos aqui, e eu coloquei 2 vezes, referencial, tem referencial e sequencial. Coloquei lá, acho que não tinha dado espaço. Então, olha pra cá. Referencial, vou pra cá e depois eu volto pra lá, tá? Eu vou pra lá, volto não. Eu voltei e vou pra lá. Referencial. Fazer referência a algo é quando elementos do texto nos remetem a outros itens do mesmo texto. Usamos para evitar a repetição. Olha o que coloquei. Pode ocorrer por substituição ou reiteração. Aqui tem exemplos. Vou para cá, aqui que vem outro. Eu tenho, olha lá, a aluna estudou muito ao longo do ano. Ela passará nas provas. Quando eu penso a aluna é o núcleo do meu sujeito, certo? Ela é, toda a minha oração está voltada para a palavra aluna. Então, veja, quando eu falo ela, e eu dei um exemplo usando Valéria, ela e o a, né? Olha, ela passará, esse ela é o pronome pessoal, correto? Caso reto. E ele se refere a quem? A aluna. Eu tenho uma substituição. No exemplo que eu coloquei, Valéria, ela e a, também eu estava fazendo o uso da substituição, tá? Outro, os cidadãos de São Paulo, estou me referindo à cidade de São Paulo, para que vocês entendam, sofrem com o trânsito caótico, muito, né? Até com esse isolamento social, continuam fazendo trânsito, gente, é horrível isso. Assistir a isso é terrível. Logo, os munícipes pedem uma solução da prefeitura. Legal usar a palavra munícipes, né? Não é tão difícil. Quem são os munícipes? Munícipes são as pessoas que moram no município. Olha que legal, para não repetir. Não, assim não tem repetição dos cidadãos. A propósito, qual é o município? É São Paulo. Tá vendo que é a cidade de São Paulo. Então, veja, é questão de léxico ampliado. Quanto maior o seu léxico, melhor será a sua redação. Veja, quando falei de munícipes, eu estou me referindo ao município, não ao estado. Município de São Paulo, certo? Assim como estou me referindo, munícipes, aos cidadãos que residem naquele município. Então, veja, eu tenho sinônimo. Simples, né? Aí vem pra cá, ainda tem aqui referencial. Feita por meio de repetição de palavras ou ideias com o objetivo de reiterá-lo. Mesmo sinônimo, botei ali. Eu falava, mas exemplo não, né? Eu falava, mas parece não me ouvir. Eu tenho uma ênfase, porque eu tenho essa repetição para enfatizar. Também é um referencial. Certo isso? Porque ali você fala, mas tem repetição. Essa repetição, ela tem a ideia de ser enfática, de chamar a atenção. Você fala muito, mas parece não me ouvir, certo? Aí vem pra cá agora, a sequencial. Objetiva, ela tem que ser objetiva, né? Sua função é objetiva. Que haja progressão textual lógica. Nós tivemos uma aula de progressão, lembra? Argumentativa. Tem um quadro notado de progressão argumentativa. Então, olha lá. Objetiva, a função dela é ser objetiva. Que haja progressão textual lógica. Nela não há repetição de palavras, nem de estrutura. Aí, coloquei aqui, divide-se em 2 tipos. Tem a temporal e tem também por conexão. Não é atemporal não, tá? Temporal e por conexão. Exemplo, saí de casa, fui ao banco e paguei as contas. Minha primeira, minha segunda, minha terceira. A propósito, se eu quiser, não estou com a caneta. Um verbo, verbo 2, verbo 3. Correto? Eu tenho 3 orações. E se prestar mais atenção ainda,
São orações coordenadas, porque elas isoladas fazem todo o seu papel. Saí de casa, vum, acabou. Fui ao banco, acabou. Paguei as contas, também acabou. Então eu tenho 3 orações, certo? Então eu tenho orações coordenadas. Ah, mas você está pensando em esse aditivo? Lembra que tem uma aula aí para trás que eu coloquei, quando você coloca vírgula, 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 ponto, é porque fica subentendido que você ainda terá mais texto, certo? Que ali não acabou, que tem mais, não é erro. Agora, quando você coloca o conectivo e, ele indica que acaba aqui. Esse foi o último, entendido? O conectivo e é indicativo no final de qualquer escrita que é o final, acabou. Esse aqui é o último. Mas se fosse sair de casa, vírgula, fui ao banco, vírgula, paguei as contas, ficará subentendido que poderá ter mais ações a serem realizadas. Entendido? Outro exemplo. Ele trabalha, propósito, sequência lógica de ações, é óbvio, né? Vamos por parte. Sai de casa, então ela saiu de casa ela foi para o banco, do banco ela pagou. Por quê? Você vai imaginar logo a sequência de ela, como eu coloquei, está em casa, saiu de casa para ir ao banco. Se você vai ao banco, você vai tirar dinheiro, você vai sacar dinheiro, ou vai pagar conta, certo? Então, aqui nesse caso, saí de casa, fui ao banco, poderia ser e saquei dinheiro, e paguei a conta, que é o que está aqui, e paguei boletos. Poderiam ser diversos outros nomes, entendido? Não iria alterar neste sentido que estou colocando, porque eu estou com a sequência. Agora aqui, ele trabalha muito, mas consegue estudar. Esse mais é uma ideia de adversidade, a ideia diversa. Mas ele está fazendo o quê? Conectando, olha a presença de conectivos aqui presente. Então, veja, ele está conectando, eu coloquei aqui conecta, está aqui no meio, conecta, né? Ele trabalha muito, mas consegue estudar, certo? Então, veja, não é difícil. Coesão é lembrar de conectivos, é lembrar dos advérbios, conjunções, preposições, pronomes, palavras que fazem ligações. Entendido? Não é nada complicado. Quando você tem os conectivos exatos, fazendo as ligações entre as palavras, frases, orações, períodos, parágrafos no seu texto completo, você tem um texto totalmente coerente. Até porque você, meu aluno, você com certeza faz aquele texto com uma linha de raciocínio exata, lógica dos fatos, que eu sempre falo. Correto? Você tem que ter um raciocínio, aquela ideia. Eu não posso, de repente, chegar e falar que... É um exemplo que eu sempre coloco na sala, né? Comprei vestido longo, fui à praia, mergulhei. Ué, como assim? Eu não expressei nada corretamente, tudo solto. Quando eu falei comprei vestido longo, para aqueles que pensam que todo mundo tem a obrigação de entender o que estará subentendido, certo? Que estará, vamos corrigir até melhor a palavra, implícito. Vou fazer uma aula só sobre isso, implícito, subentendido, certo? Vou fazer uma aula para vocês sobre isso. Então, veja, já está pré-montada. Então, assim, eu sei que eu vou a uma festa de casamento na praia. Por isso eu tenho que comprar um vestido, que não precisa ser longo necessariamente, né? Mas eu sei que é na praia e que depois vamos tomar banho na praia. Mas veja, a oração que eu organizei, ela está tão desconectada que não faz absolutamente sentido algum. Mas na minha cabeça, você tem que entender, não é assim, entendeu? Da mesma forma que nós conversamos, nós oralizamos e temos a necessidade de nos fazer entender, há a necessidade de fazer entender melhor ainda naquilo que você escreve. E como você é uma pessoa
que pretende passar em uma prova e nessa prova tem redação, você tomará todos os cuidados. Repetição de palavras não haverá, sinônimos existirão, conectivos estarão presentes, raciocínio lógico ali maravilhoso. Você irá apresentar uma introdução assim fabulosa, apresentará o seu argumento, seja ele, vai estar tudo numa linha de raciocínio. Vai ser com silogismo, é por indução, é por dedução, você vai fazer argumento, um parágrafo por analogia, você vai fazer de que maneira? Entendeu? E a sua conclusão, você não pode esquecer de colocar a sua proposta de intervenção e explicar como ela deverá ser redigida, até porque você tem que se fazer entender. E quando você assim o faz, você explica. Não é para você sair descrevendo passo a passo, né? Não é tutorial, não é nada disso. Você só tem que explicar quem vai, como vai e de que maneira vai acontecer aquilo que você propõe. Porque ninguém terá uma outra ideia que não seja entender a sua mensagem e colocá-la para executar. Entendido? A aula de hoje aqui está fechada. Porém, olha só. Porém, né? Falei para vocês, eu vou colocar, especificando no quadro, tá? Os exercícios que eu vou selecionar para vocês realizarem. O trabalho que vocês têm a me entregar, eu não esqueci dele não, tá? Coordenação está ciente, que eu ainda não passei. Ele será passado, eu disse que devo passar na semana que vem. Hoje, deixa eu ver, 25, 26, estamos na última semana, correndo agora de maio, imagino eu. Então, na primeira semana de junho, eu vou marcar a data, vou marcar o trabalho para vocês. Eu espero que vocês já estejam mais organizados. Não me esqueci que, de lembrar vocês, a partir do PH número 10, vocês irão especificar qual a introdução. Vocês é só olhar na videoaula, tem lá o quadro. Espero que vocês estejam copiando o quadro e colocando lá para facilitar os estudos, né? São toda hora você vai ter que ficar olhando, abrindo o plural. Certo? Então, copia a matéria do quadro, vou começar a colocar a foto do quadro para vocês terem uma ideia, depois a pergunta, caso tenham dúvidas, certo? Vocês vão colocar qual foi o tipo, vamos lá, a sua redação tem quantos argumentos? 2. Seu primeiro argumento, qual foi? É por dedução, silogismo? É por indução? O seu terceiro argumento é o quê? É analogismo? Então, você vai especificar qual é o argumento que você vai colocar. Escolher nos 2, certo? A introdução, você vai dizer qual é. A partir de hoje, todos os textos, obrigatoriamente com título, certo? Todos os textos com título. Seu texto e crie o seu título. Entendido? Exercícios da apostila. Exercícios da apostila, eu agora irei colocar para vocês os números, o que eu quero e o que você poderá fazer depois. Entendido? Sendo que vai ter o prazo. Se, suponhamos, você tem 20 exercícios, exemplo, tá? Eu só escolhi 5. Consequentemente, o seu prazo deverá ser cumprido, porque se você tinha 20, agora eu botei 5, estou cobrando 5, você tem a obrigatoriedade de cumprir com o prazo, certo? Estamos combinados? Vamos continuar estudando e vamos que a galera vai passar. Até a próxima, galera!